Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Café Positivo. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema que me ajudou a compreender as questões das mudanças na vida. Então, vamos falar sobre a diferença entre os problemas do cotidiano e as grandes tempestades, as grandes turbulências e como é que a gente pode olhar para isso e lidar melhor com isso. Combinado? E certamente eu vou falar coisas que você já ouviu, que você já viu em algum filme, que você já refletiu sobre. E tudo bem, se esse for o caso, você aproveita esses minutos que você vai passar aqui comigo para refletir, para fazer uma pausa, para fazer uma revisão dos seus conhecimentos. E eu começo dizendo que nós vivemos em ciclos, né? A natureza funciona em ciclos, a nossa vida funciona em ciclos, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas funcionam em ciclos. Posso dar um exemplo, uma pessoa que corre hoje, um dia engatinhou, um negócio que hoje é grande, aí tem destaque no mundo, um dia foi um negócio na garagem de alguém. Então tudo passa por processos, por fases, por ciclos. E uma coisa que a gente precisa aprender a ter discernimento é quais são os problemas que a gente tem dentro de uma fase e quais são os problemas que a gente tem quando a gente está mudando de fase. Bom, eu quero comparar esse tema aqui que eu vou trazer com vocês, eu quero comparar a questão de um jogo de videogame. Por quê? No jogo, você não sabe, né, como que você faz para passar de fase, você está aprendendo ali durante a fase. Então você vai errar, você vai perder, você vai conseguir mais pontos para alguma coisa que você fez e deu certo, e você vai se manter ali naquela fase até que você conclua todas aquelas tarefas, né? Consiga todos aqueles pontos, e aí você está pronto para a próxima fase. Sempre que a gente está começando uma fase, começando alguma coisa nova, vai ser normal que você vai ter um maior esforço para poder aprender e lidar com aquela nova situação. Então, a primeira vez que eu coordenei uma equipe, que eu gerenciei um projeto, eu nunca tinha feito aquilo. Então, eu precisei de um pouco mais de esforço do que eu vinha tendo. Eu precisei me dedicar mais, ler mais, passar mais tempo no trabalho, conversar mais com as pessoas. Por quê? Para aprender, né, aquele novo momento, aquela nova fase que eu estava começando. Então, quando a gente está em movimento, e a vida é movimento, assim que a gente aprende a passar de fase, a gente vai mudar para a próxima fase. Só que aí tem uma questão, a gente não quer mudar de fase. Por quê? A gente já aprendeu tudo daquela fase, a gente já está dominando aquela fase, a gente fala, ah não, agora que eu já entendi como funciona, agora que as coisas estão dando certo, eu não quero começar um novo ciclo, uma nova fase, agora eu quero ficar um pouquinho mais aqui. Aí a gente começa a ter resistência. E rola, né? Eu posso falar para vocês, quando eu vim para cá, para Bahia, eu demorei 6 meses para aceitar a proposta de mudança. Eu já sentia que eu ia aceitar, mas sempre que eu olhava para minha vida, eu falava, mas eu tô bem, eu tô coordenando um projeto bacana, eu gosto muito da minha equipe, eu tenho todos os motivos para ficar aqui. E a oportunidade batendo na porta, e a oportunidade batendo na porta. E aí aconteceu um bocado de coisa que eu não vou falar aqui nesse café hoje, e eu mudei de fase da pior forma possível, né? Eu fui tirada do game, tirada da fase. Então eu quero que você compreenda que o fim de uma fase, ou o começo de uma fase, geralmente são os momentos nos quais a gente enfrenta os maiores problemas das nossas vidas. Quando você está dentro da fase, você está enfrentando aqueles problemas do cotidiano.
o voo atrasou, acabou a luz bem na hora da reunião, não consegui desenvolver, vou ter que marcar outro dia. Aquela pessoa que ia chegar, que ia fazer parte desse evento, teve que desmarcar porque teve um problema de saúde em cima da hora. Os problemas da fase, de dentro do cotidiano. Agora você pode estar aí se perguntando quanto tempo dura uma tempestade, quanto tempo dura, né, passar por uma mudança de vida. E isso, claro, depende de cada um de nós, depende do que está acontecendo. Às vezes a mudança da gente é de território, às vezes é de trabalho, às vezes é de relacionamento, e cada um vai lidar com as suas emoções, vai lidar com o contexto a partir do seu repertório de vida. Eu lembro de uma das minhas rupturas, que foi essa de trabalho, no qual eu trabalhava com uma organização, e que eu descobri alguns desvios e aquilo me levou a ter uma ruptura com aquela filosofia daquela organização, com o que estava sendo defendido ali por aquela bandeira e tal. E naquele momento eu não entendia muito dessa questão de saúde mental, eu fiquei bastante abalada porque eu vinha de todo um repertório de vida, de participar de movimento social, estudantil, defender essa bandeira, aquela bandeira, e eu tinha para mim que no momento em que eu tivesse uma formação, fosse uma técnica capacitada, estivesse dentro de um projeto social grande, enorme, a gente ia fazer muitas mudanças no mundo. Então eu tinha essa visão, né, da transformação que podia acontecer. E quando eu vi que era muito diferente, e não estou generalizando, mas boa parte, infelizmente, funciona assim, a narrativa é uma coisa, mas não há importância nenhuma com o que o projeto realmente na ponta significa na vida das pessoas, eu passei por um processo ali de olhar tudo meio que em tons de cinza, de desacreditar que a gente realmente poderia ter um dia, um futuro melhor para nossa sociedade, para quem estava em volta. E naquele momento eu tinha entrado no mestrado, eu estava vivendo com profissionais comprometidos com projetos de impacto social, e isso me ajudou a não desistir, me ajudou a digerir o que eu tinha vivenciado, e aí foram vários meses, me ajudou a compreender que não é todo mundo igual, que não são todas as organizações iguais e que a gente precisa aprender a se conectar com pessoas e organizações que estejam de acordo com os nossos valores. Então, naquele momento, eu vivenciar uma ambiência, um ambiente com um grupo de apoio que tinha uma outra forma de ver o mundo, me trouxe, inclusive, novas oportunidades, né? E com o tempo, né, eu consegui ali mudar de fase, então ali eu mudei de fase e passei a lidar, então, com os problemas do cotidiano. Então, veja, eu tive um problema de mudança de vida, uma grande ruptura, fiquei um tempo abalada, tive que rever todos os meus valores, tive que sentar e falar, isso importa, isso é o que abre a porta do meu coração, com isso eu não convivo, até esse limite é o meu limite da minha ética. Eu tive que fazer tudo isso para renovar, para me reposicionar comigo mesma, e aí me abrir e buscar novas oportunidades a partir desse novo olhar. E aí você entra numa fase, e dentro da fase é só os problemas do cotidiano. E aí, gente, não tem grandes abalos. É esses problemas que a gente lidar no dia a dia. E olha, vou ser franca, eu tenho saudade daquela época da minha vida. E depois teve o meu abalo aí da mudança para a Bahia. Às vezes quem está de fora pensa, nossa, que oportunidade, né? Sair de São Paulo para a Bahia, trabalhar no projeto do Banco Mundial, ganhar mais que o dobro do salário que ganhava lá, vai morar com vista para o mar, que coisa maravilhosa. E eu tenho que te dizer, era a minha única saída. Naquele momento era a única alternativa de vida para mim. Era porque era o momento de mudar de fase. Aquela fase que eu estava, eu não conseguia mais ficar. E não era porque eu não queria, não, porque eu estava me esforçando para ficar, era porque tudo dava errado, era porque eu estava sendo demitida da fase, demitida pelos gestores, demitida pelas questões que estavam acontecendo na minha vida, não tinha mais como eu me segurar dentro daquela fase. Então, se você está tentando
tentando se apegar, se segurar numa coisa e as coisas não estão fluindo, presta atenção nisso. Você pode aí estar sendo demitido da fase porque tem uma coisa nova na sua frente, tem uma oportunidade nova chegando, tem uma experiência nova para você viver e você tá lá se segurando, não, aqui tá bom, já aprendi a lidar com todo mundo, já aprendi a lidar com essas pessoas, já aprendi a lidar com esses processos, não, vou ficar aqui tá bom. Mas não tá. Porque o nosso natural, o nosso normal é crescer, é se desenvolver, é contribuir para construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. E aí, se você estiver lá pegado, sofrendo pegado, você não está contribuindo, tá bom? Então essa mudança para mim, essa mudança de fase na qual eu vim aqui para a Bahia, de onde eu estou hoje falando com você, foi incrível em vários aspectos da minha vida. Eu aprendi a cuidar melhor de mim mesma, porque antes eu só cuidava de todo mundo, cuidava das pessoas e cuidava do trabalho e cuidava da família, nada contra, a gente precisa realmente, eu continuo sendo essa pessoa que acolhe, que cuida, mas eu aprendi também a cuidar de mim, né? Eu aprendi que eu podia realizar sonhos, eu fui viajar, eu conheci lugares que eu nunca tinha nem pensado que eu poderia ir, né? Eu pisei nas areias do Egito, né? Eu passei um tempo fora do Brasil. Naquele momento eu estava vivendo dentro de uma fase, e dentro de uma fase, os problemas são esses que eu falei para você. Eu cheguei para dar um treinamento, acabou a luz, então eu fiz ali uma palestra que era de 2 horas, virou 15 minutos porque o lugar estava insalubre. Os problemas do cotidiano, de você não conseguir fazer o que estava na agenda porque aconteceu alguma coisa, né? E isso, gente, centenas de probleminhas assim que a gente consegue lidar, porque eles fazem parte de cotidiano. E se a gente parasse para olhar a nossa vida, né? Se você pegasse aí, começasse a olhar quais foram os piores momentos da sua vida, quais foram os momentos que você passou por grandes turbulências, provavelmente eu teria um diagnóstico do que viria a seguir, porque se a gente está vivendo fases e mudanças de ciclos, né? De tempos em tempos a gente muda de fase e num certo tempo a gente muda de ciclo. Então, se a gente fizesse essa análise, de repente, a gente estaria melhor preparado para quando vem as grandes turbulências. Mas isso, né, a gente acaba deixando para lá. Quando a gente está dentro de uma fase, está tudo tão bem, mesmo com os probleminhas do cotidiano, você não vai pensar no quando a maré baixar. Você não vai pensar, você não tem motivos, né, para se preparar para esses novos cenários. E eu, gente, não tive uma educação que me mostrasse todas essas dimensões da vida. Eu não tive uma educação voltada, por exemplo, para a gestão financeira, para a gestão, para a organização de negócios. Então, tudo isso eu fui aprendendo no tato, no cotidiano, no dia a dia. Não sabia, por exemplo, como poderia ser afetada por um cenário externo, por uma... Externo é bom. Que poderia ser afetada por um cenário externo, como esse que a gente acabou de passar, e que nós todos somos sobreviventes, né? E abrindo essa grande tempestade que todos nós passamos, eu sou solidária, eu sei que a gente está aqui, a gente vai superar tudo isso, mas eu não sabia que cada vez que eu entro numa fase, eu preciso pensar em como fazer o meu suporte para eu vivenciar aquela experiência e no momento de mudar de fase eu ter uma base para fazer essa mudança. Eu não sabia. E aí em 2020 veio aí a grande tempestade, um desafio de vida na minha vida, com minha mãe doente, questão de emoções, minhas emoções também bagunçadas naquele cenário, as demandas financeiras como todo mundo, aquela questão da crise sanitária. Eu sei que tem muita gente que teve também muitas perdas e até hoje tem muitas pessoas com sequelas e, como eu disse, né, a gente está aqui para superar, a gente está aqui para se desenvolver. E voltando então à questão da mudança de fase, eu não me lembro de ter passado por um período de dificuldades que durassem tanto tempo na minha vida. Mas esse último que veio aí de 2020... gente, ele foi muito longo. Então eu confesso que eu tive momentos que eu falei, eu vou
vou deixar para lá, eu vou desistir, né? A perda da minha mãe, que foi a base da minha vida, né? E aí tudo começou, eu comecei a entrar num processo de tristeza profunda e as coisas também no meu trabalho começou a dar tudo errado, contrato cancelado, contrato adiado, contrato não iniciado, contrato atrasado, tendo que lidar com tudo aquilo, né? E ficava ali buscando, vou fazer uma nova estratégia, vou trazer uma parceria, vou fazer assim, vou fazer de outro jeito, buscando o que eu sabia fazer, né? O que eu já tinha aprendido nesse repertório de vida, pegava as orientações que eu já tinha usado da minha vida e ali aplicava e o negócio não andava e as coisas não davam certo. E aí, né, depois de 2 anos e 7 meses, porque essa fase durou 2 anos e 7 meses com as coisas dando errado, eu fui compreender que primeiro não era uma simples mudança de fase no meu jogo da vida, era uma mudança de jogo. Então, quando eu olhei para isso, o desafio parecia impossível de lidar. Grande demais para uma pessoa como eu, que só tinha aprendido o outro jogo e só tinha experiência do outro jogo, e começar do zero, um jogo novo, né, na fase 1, sendo especialista no outro, deixar tudo aquilo para trás e começar do zero um novo jogo. E aí, por um tempo, eu falei, não vou, isso não vai dar certo. Eu resisti. Eu brinco, né, que eu sempre entro na barriga da baleia, igual o Jonas, e aí depois eu sempre tenho que voltar e fazer aquilo que eu não estava resistindo para voltar. Então, eu criei caminhos e projetos alternativos, né? O meu ecossistema estava ali firme e forte em ação, né? Organizei aí, quem me acompanha há mais tempo sabe que organizei todo o meu conhecimento, meu repertório na área social, busquei parceria com instituição renomada, tive centenas de alunos aqui, livro publicado, palestras, cursos, treinamentos na área social e as coisas não estavam indo bem. E ok, sabe, tudo isso que foi feito, não vou dizer que não tenha sido bom para mim, foi um grande aprendizado e eu sei, eu recebo mensagens de muitos de vocês, está ajudando muita gente, que bacana. Mas tudo isso era uma extensão da Elisamara, professora universitária, entregando com excelência o seu conhecimento no paradigma aceitável. Ou seja, era Elisamara sem mudar de jogo, só querendo se manter naquela fase que ela já sabia e já dominava, percebe? Esse não era o novo jogo, não era isso que importava, não era isso que abria a porta do meu coração. Não era isso que fazia os meus olhos brilharem. E um dia eu estava aqui dando um treinamento presencial aqui em Salvador e comecei a falar sobre gestão emocional e de como os profissionais que estavam ali presentes não podiam ser diferença na vida de ninguém, podia fazer os projetos sociais mais pica da galáxia, que eles não iam fazer diferença na vida de ninguém, porque eles não conseguiam fazer diferença na própria vida deles, na família, nos ecossistemas que eles estavam. E aí aquilo começou a sair assim naturalmente, eu comecei a explicar, a falar dessa questão de autodesenvolvimento e daqui a pouco soou um alarme, né, na minha cabeça, você não está dando conteúdo, olha o PowerPoint. Aí eu olhei assim e falei, gente, eu saí totalmente do conteúdo, vocês querem que eu volte? E eles, não, pode falar, a gente precisa ouvir. Tinha umas 90 pessoas no auditório. E aí me caiu a ficha, né? O novo jogo não era ensinar metodologia, não era ensinar o passo a passo técnico profissional para um projeto de impacto social. O novo jogo é gestão emocional, é ciência comportamental, ou seja, lá o nome que você conhece. O novo jogo já tem pessoas com prêmio Nobel aí, já pontuando no mundo que sem desenvolvimento humano a gente nunca vai conseguir alcançar desenvolvimento social. Então, assim, é um olhar para essa questão de autoconhecimento, de autorresponsabilidade,
né, de lidar com essa nova era aí, com essa era tecnológica que chegou a partir da tecnologia humana. Só que eu olhava para tudo isso e falava, como é que eu vou falar desses temas dentro das organizações, das instituições, com as pessoas que eu conheço, vão dizer, meu Deus, coitada da bichinha, cheirou o colo e comeu a lata, né? Então, as instituições não estão preparadas, elas mal falavam sobre isso. E quando eu entendi isso, e foi agora no começo de 2023, gente, me bateu um medo. Eu falei, cara, eu já tô aqui com um bocado de dificuldade para finalizar o outro jogo, a última fase. Agora eu vou entrar nesse novo setor, né, com poucas organizações falando sobre isso, sem ter um repertório como eu tenho de especialista nessa área profissional. Como que eu vou fazer isso? E aí, gente, eu vou compartilhar com você que a primeira coisa que eu faço sempre quando eu entro assim nesses processos é orar. Inteligência espiritual é outro tema que a gente vai conversar um dia desses aqui no Café Positivo. E eu explico mesmo, né? Contei ali todas as minhas angústias, as minhas dúvidas, o medo, pedi um novo caminho, que eu pudesse ver com clareza, que eu pudesse aceitar oportunidades novas. E tem uma oração que eu faço, agora eu vou contar e vou rir com você, que eu sempre falo, pode mandar uma oportunidade que for, que eu não vou arregar. Geralmente acontece dias depois e eu falo, meu Deus, por que eu fui falar isso? Olha o tamanho desse pepino que chegou para mim. Mas, mesmo se arrependendo, eu vou lá e as coisas dão certo. Então, no começo desse ano, as coisas começaram a se movimentar nesse novo caminho de gestão emocional. Eu recebi convite para participar de um grupo aí, de um mindset de empresários, e que eu não poderia fazer parte dentro das minhas condições financeiras e econômicas, mas eu fui convidada a fazer parte e me ajudou muito. E logo em seguida recebi também o convite para poder me associar à Inova, que é um hub de propósitos que a gente já está lá desenvolvendo um trabalho aí nessa parte de um olhar 360 graus, sustentável, ambientes positivos, seguros. Eu já estou levando meus treinamentos lá, já fiz o primeiro presencial lá. Estou nesse momento dialogando com 2 organizações de ensino sobre trazer a questão de soft skills e gestão emocional como disciplina, desenvolvimento profissional dentro dos cursos da universidade. Estou aqui dialogando um trabalho novo que devo começar em breve e conto um pouquinho para vocês sobre gestão emocional para adolescentes. Esse trabalho aí é no âmbito de uma grande organização internacional. Então as coisas começaram a se mover e eu comecei a ter clareza e as oportunidades começaram a chegar. Só que até aí foram 2 anos e 7 meses de tormenta, sendo que nos últimos meses, como eu falei para vocês, eu ficava ali procurando soluções que eu conhecia. Eu me convenci que o meu trabalho com gestão emocional, que o meu trabalho de desenvolvimento profissional era algo que eu ia fazer como um hobby, algo nas horas vagas, porque não tinha lugar para isso no mercado. E que eu não nasci na família certa. Lá em casa não era mindset, era mãe de 7 mesmo. A skill mais forte que tinha lá era do grito mesmo e da sova se você estivesse pisando muito na bola. Eu não estudei o curso certo, eu estava com isso na minha cabeça, mas eu não estudei o curso certo, eu não sou psicóloga, eu não tenho a trajetória profissional certa. E aí eu fazendo toda essa lista de reclamações, né? Porque isso é ficar botando empecilho, né? A gente vai colocando pedra no nosso próprio caminho. E esses dias uma pessoa conversando comigo, e é uma especialista e trabalha aí com grandes organizações também, e ela falou, olha, você tem todo um repertório dentro do social e você já viu o que leva, né, os comportamentos que levam a destruir projetos, programas e políticas. Você também já viu os comportamentos que levam a construir projetos incríveis. Né? Você já viu grandes desvios acontecendo. Você já foi perseguida, já foi maltratada, já foi assediada, já foi chantageada. Você já vivenciou grande parte dessas questões
que estão aí imbricadas com os porquês das coisas não acontecerem, do porquê um recurso tão grande não se traduzir numa ação efetiva. Então, você aprendeu a lidar com as suas emoções de uma forma que você não trouxesse os problemas que você vivia, não traduzisse isso em prejudicar as pessoas e os projetos que você atuou. Então, a sua trajetória no profissional, a sua experiência na área social é o que te dá essa autoridade para você trabalhar com gestão emocional, consciência comportamental, voltado aí a projetos de impacto social. E talvez você não consiga ainda ver com clareza, ela me falou, mas tem muito significado isso que você faz. E nesse novo mercado de trabalho, nesse mundo no qual 4 dos 5 principais motivos de demissão é a questão comportamental, tem muito a ser feito. Só se mantenha no caminho. E aí eu quero te dizer que eu estou nessa fase de processamento de tudo isso, de mudanças, que a Elisamara 2022, modelo 2022, não dá conta desse novo projeto de vida que eu estou iniciando agora, e nós vamos falar sobre isso no outro café também, sobre as nossas versões de vida. A gente tem uma versão que serve até um certo momento, mas quando você vem para um novo jogo, para uma nova fase, você vai ter que atualizar a sua versão, o seu comportamento, o seu posicionamento interno e externo. E eu deixo para você também essa reflexão para que você olhe como você está na sua vida, como você está no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, intelectual, família, em que área você está dentro de uma fase, em que área você está com grande turbulência, em que áreas os problemas parecem ser intransponíveis. E eu quero que você lembre que, por mais complicado que as coisas sejam nesse momento, tudo passa. E que a gente precisa, sim, aprender a buscar estratégia, aprender a buscar ferramentas para fazer a gestão emocional, para lidar com esses períodos e lidar com os maiores sofrimentos que vêm junto com o nosso crescimento. Então, minha dica da semana, eu não quero me alongar muito aqui, faça uma reflexão sobre o seu momento de vida. E não faça só na sua cabeça, porque tudo que você faz na mente se perde em segundos. Escrever é uma forma de você solidificar, você trazer para o sinestésico, você sentir, você dar sentido para aquilo. Então eu quero que você escreva como está o meu momento de vida, onde que eu estou passando por uma fase, por probleminhas do cotidiano e onde que eu estou passando por mudanças de vida. Como eu quero lidar com isso, como eu decido lidar com isso. Porque eu sei, escreve aí, eu posso fazer melhor, porque eu posso ser uma pessoa melhor. E com esse exercício, eu vou finalizar. Hoje foi um pouquinho mais longo, porque eu queria falar com vocês dessa questão, desse enfrentamento de problemas. E peço para você, deixa o seu like aqui, comenta, bota aí os temas que você quer que eu trate no próximo café, envia esse vídeo para alguém que precisa aprender a diferenciar o que é os problemas de uma fase de vida e o que é os problemas, turbulências de troca de fase ou troca de ciclo de vida. E leia a descrição desse vídeo. Coloquei aqui o nosso novo grupo do Telegram, no qual eu vou estar sempre compartilhando com vocês sobre gestão emocional. E eu espero você semana que vem para o nosso próximo Café Positivo. Uma ótima semana!